Que alegria estar com você aqui na TV Evangelizar. É uma alegria estar ao vivo, começando o programa A Vida em Foco. E estamos transmitindo via satélite, também canal digital aberto. São 18 capitais e mais de 2.000 municípios que nos acompanham nesse momento, sem contar YouTube, TV Evangelizar Oficial. E nós hoje vamos falar sobre um assunto que afeta muitas famílias. A decisão de dizer sim no casamento. Será que depende apenas de escolher uma data? Será que depende apenas das questões financeiras? O que é que está por trás de darmos um sim com maturidade? Nós vamos ouvir do ponto de vista psicológico. Vou conversar daqui a pouquinho com a Érica Amanda de Oliveira, que além de psicóloga é especialista em terapia de casais. E vamos também falar sobre o colesterol, já que esse mês de agosto leva o título de prevenção de várias doenças, inclusive o cuidado com o colesterol. Então, vamos cuidar da sua família também na saúde. Então, fica aqui comigo, começando o programa A Vida em Foco. Nós vamos falar sobre o casamento. Eu sei que é importante sim ter uma data, sei que é importante pensar nas finanças, mas será que se resume somente a isso? Porque veja, quando a gente trata de uma questão que é a longuíssimo prazo, para os cristãos, algo que é indissolúvel, para os católicos, um sacramento. Então, tudo isso, claro, tem que ver se as pessoas estão prontas, se já querem formar família. Mas, e além disso, pensando na parte da psicologia, o que é que tem que estar em questão para que este sim seja dado, tanto da parte da mulher quanto da parte do homem? Afinal, a gente vai falar sobre o início de uma família. Então, deixa eu dar as boas-vindas para a Érica. Seja muito bem-vinda, minha querida. Érica Amanda de Oliveira, psicóloga e terapeuta de casais, né? Isso mesmo. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês para poder compartilhar um pouquinho dos conhecimentos e da nossa prática no dia a dia, no atendimento das famílias e dos casais. Que legal, bom saber que você lida já com, imagino, às vezes problemas, né? Uma terapeuta de casais deve pegar vários, para não dizer várias buchas no casamento, vários problemas bem sérios. E a gente vai agora dar um passo antes, sim, que é o momento certo. Existe esse momento ideal? Nós compreendemos que existe o momento oportuno, porque tá, é um processo de amadurecimento. Certo. Muitas vezes as pessoas podem correlacionar com o tempo que estão juntos, com a idade ou até mesmo com as perspectivas. Boa, bem lembrado. Mas o que nós compreendemos é que a disposição de ambos os lados para se trabalhar e trabalhar na identidade do casal, que é o nós, é que faz total diferença na durabilidade, na saúde desse relacionamento e até mesmo na convergência desse casal pelo sim ou pelo não. Érica, você trouxe o nós, mas às vezes eu tenho a impressão que as pessoas se casam ou porque elas querem algo para si, claro que todo mundo quer ser feliz, mas assim, para ser feliz eu vou me casar, quer dizer, coloca uma certa responsabilidade no outro, né? Ou até mesmo pensando só no outro, do tipo, não, como eu estou apaixonado por essa pessoa, eu preciso estar com ele. Então, às vezes eu vejo um puxar ou para si demais ou para o outro. Como fazer para isso se transformar nesse nós que você falou? É interessante a colocação por conta de que todos nós buscamos algo de nós mesmos dentro de uma relação. Então, muitas pessoas buscam realizar, seja um sonho, seja um projeto de família, seja um novo modelo, uma nova referência de pertencimento, de amorosidade. O que nós sabemos é que sempre há algo nosso no relacionamento. Certo. E o que... Até aí tudo bem, né? Até aí tudo bem. O que torna muitas vezes difícil é quando a nossa individualidade ou o nosso eu, ele é predominante dentro daquilo que eu busco no relacionamento. Então, às vezes nós temos mais incidência, né, de conflito, de brigas, de desentendimento, de ciúmes, de controle, porque essas tendências, né, de dominância, vamos dizer assim, dos nossos eus, acabam prejudicando o desenvolvimento da identidade real do casal, que é o nós, que é a conciliação das individualidades. Tá. Né? Mas isso que você citou, essas brigas, esses ciúmes, eles aparecem antes do casamento? Ou não? Tem
um período ali, talvez, da paixão que isso tá bem camuflado e as pessoas, de alguma forma, se iludem? Tem relacionamentos, tem dinâmicas, vamos dizer assim, amorosas em que o ciúme é até mesmo uma linguagem de esperada, né? E desejada. Tem muitos que se comportam para gerar o ciúme como uma forma de validação, de legitimação, de que a outra pessoa se importa. E tem outras dinâmicas que isso pode acontecer mais tardiamente. Então, pode acontecer lá no casamento. Pode aparecer ou não? Pode aparecer ou não. Entendi. Porque tudo vai depender, a gente costuma chamar de padrão de interação, né? Assim como cada ser humano tem seu padrão de comportamento, o casal vai eleger junto, vai construir junto um padrão de interação. E nesse é deles próprio? É deles próprios. Pode até se repetir, não se repete na íntegra, né? Dificilmente pode se repetir, por exemplo, casos de traição, casos de desentendimento. E depois a pessoa vai buscando a sua consciência, sabendo qual foi a contribuição dela para que aquele fato e aqueles acontecimentos se repetissem. Mas na maioria das vezes acontece um processo de mudança ao longo do padrão de interação. Por isso, muitas vezes as pessoas dizem, não, mas quando a gente namorava, era diferente. E de fato, pode ser que fosse mesmo. De fato, pode ser que sim. E de fato, pode ser que outras características que já estavam presentes eram menos percebidas, porque aí nós sempre buscamos algo nosso e nós vamos dar atenção, vamos dar nossa tendência, tentar dar evidência para aquilo que nós desejamos. Então, mesmo que o outro demonstre para mim que às vezes ele é um pouco resistente, ele é um pouco inflexível, ciumenta, eu vou na minha tendência, né? A nossa tendência é olhar para aquilo que nos interessa realmente. Então eu vou dizer, não, mas é carinhoso, mas eu vou dar ênfase e vou atribuir contorno para aquilo que eu quero realmente ver. Entendi. Diante daquela situação. Então eu estou entendendo que diante de tudo isso, para dizer o sim, envolve saber se aquela é a pessoa certa. Sim. Ou seja, eu sei que existe uma pressão social de idade que você mencionou. Às vezes não é nem social, é da própria pessoa, né? Isso. Tô ficando velho. Como que eu vou encontrar uma pessoa e vai indo? Como que a gente sabe se aquela pessoa ali é a mais próxima do ideal? Porque ideal não existe, Sim. Bem, é interessante porque na psicologia a gente faz uma pergunta anterior, né? Eu sou a pessoa certa? Eu estou em um momento em que eu consigo me comprometer com o desenvolvimento de um relacionamento e com o meu desenvolvimento? Então, primeiro eu preciso investigar se eu sou a pessoa certa, estou no momento oportuno da minha vida para dar esse passo. Depois eu vou tentar identificar se o perfil da pessoa que eu me relaciono é complementar funcionalmente. Então, se a pessoa ela já fez essa pergunta anterior sobre ela, a chance dela identificar o outro como sendo a pessoa certa ou não é mais fácil. É mais fácil. Porque o que acontece? Nós entendemos na psicologia, hoje tem vários fatores que mais separam casais, né? Como as finanças, os padrões de comunicação mais violentos, mais disfuncionais. A indiferenciação familiar, né? Que é a força que muitas vezes as famílias de origem exercem sobre o casal. Os projetos de vida que muitas vezes não são compatibilizados antes e aí geram estresse no casamento, enfim. Então esses pontos a gente entende que já faz parte do processo de maturação para tomada de decisão em relação ao casamento. Então muitas pessoas dizem, não, mas o que nós sentimos um pelo outro, o que nós estamos demonstrando em relação um ao outro é suficiente. É suficiente para que a gente faça movimentos corajosos, inclusive de ter conversas difíceis, resolver problemas juntos. Então, um casal, para que ele possa entender que é o momento oportuno de dar esse passo, eles precisam ter a consciência que eles já conseguiram resolver alguns problemas juntos, conseguiram negociar o que era importante para mim, o que era importante para o outro e chegaram várias vezes, né, num denominador comum, que o planejamento financeiro, por exemplo, é compatível, a forma que nós regemos a nossa vida, o destino que a gente quer atribuir para a nossa família, porque na maioria das vezes o casamento inicia uma instituição, que é a família. Então, muitas vezes esse casal atribui à família os contornos que atribuiu a si mesmo antes. Então, é um passo de responsabilidade também, quando eles conseguem compreender que a gestão das emoções, que a gestão financeira, dos conflitos entre eles dois, vão ser dimensionados com o tempo e vão ser, muitas vezes, contornados para uma família, né? Entendi. Então, você colocou muito bem, Érica. Então, é uma questão assim... Acredito que esses sinais apareçam de uma forma até meio que natural, aparentemente.
eles começam a conversar esses assuntos mais difíceis, eles começam a ver que tem muito em comum que pode ser feito. Sim. Tá. Você ia falar alguma coisa? Geralmente, nós buscamos algo no outro. Nós Certo. nem sempre sabemos o que buscamos. E De forma consciente? Esse é um ponto, por exemplo, da psicologia. Tá. Se a gente entender que o casamento é uma escolha livre e consciente, entende? Esse já é um ponto importante para amadurecer. Porque o que é livre dentro da escolha que eu estou fazendo de me casar ou de me relacionar com essa pessoa? Qual é o nível de consciência que eu tenho sobre mim, sobre a minha história, hoje as pessoas falam muito dos gatilhos, dos traumas, enfim, Sim. das suas contribuições para que esse relacionamento seja edificado ou ele seja até mesmo encerrado em algum momento. Então é importante que as pessoas tenham essa clareza também quando elas começam, né, a amadurecer o passo de unificar as suas vidas e compartilhar a rotina de um casamento juntos. E eu imagino que esses casais que trilham esse caminho, algo muito parecido, tendem a ficar juntos. Sim, nós temos, geralmente na terapia familiar, nós temos um termo que é a arte de negociar. As pessoas perguntam o que torna, muitas vezes, um relacionamento duradouro e saudável. Nós dizemos, muitas vezes, com muito cuidado, né? A arte de negociar. Sim, porque não é uma empresa, mas Exato. assim, mas é parecido. Mas é a arte de jeito. conciliar, Tá. né? As individualidades, as responsabilidades, as vidas, as funções, né? Se a gente for ver o último IBGE, muitas famílias que estão os casamentos estão sendo interrompidos são com crianças pequenas, muitas vezes, até 12 anos. Isso fala também da nossa dificuldade, né, de conciliar as responsabilidades e desenvolver novos papéis parentais, né, para além daquele que é o conjugal, que muitas vezes é o qual a gente começa a família, né? Então, mas existem outros papéis que a gente vai desenvolver e que precisa ser testificado, precisa ser amadurecido também antes da tomada de decisão. Que às vezes, pela paixão, por estar envolvido, as pessoas acabam não enfrentando certos temas, certas problemáticas da vida dois antes e acabam vivendo isso depois. E é de uma forma mais disfuncional na maioria das vezes. Entendi. Então, a idade não tem a ver, mas acredito que na maioria dos casos, com mais idade, se tem um pouco mais de maturidade. Eu sei que não existe uma relação direta entre idade e maturidade, né? Você vê, por exemplo, hoje, né, no que a gente vive de contexto, existem casais jovens que estão nessa maturidade já? Sim. É? E algo que tem acontecido muito, muitos jovens têm se dedicado a buscar terapia de casal antes de se casar. Porque isso não é um padrão da nossa geração, por exemplo, isso né? Tem mudado nos últimos 10 anos, porque antes a terapia de casal era somente para casais em crise. E aí muitas vezes tinham-se aqueles ditados, né? Foi para terapia e separou. Sim, aquelas realidades. Mas a realidade é que o problema já estava totalmente instalado, né? Com profundidade. E essa foi a decisão que o casal descobriu que já estava fazendo há muito tempo. Mas hoje tem muitos jovens que fazem terapia de casal antes, estão buscando a maturidade emocional e afetiva antes, para poderem se compreender como pessoas e como casal. Então, nossa, é maravilhoso, né? Se a gente entender que a decisão do casamento envolve muito mais a afetividade, né? E as emoções dos cônjuges, a gente entende que eles vão conjugar, literalmente, né? Porque é conjugalidade, então eles vão conjugar a vida mais harmonicamente se eles estiverem mais desenvolvidos também como pessoa. Érica, agora você tocou num ponto também que é em grande parte o motivo de separação, que são as finanças. Sim. Isso indica que o casal também deva resolver esse tipo de situação antes de casar, ou pelo menos iniciar uma conversa? O que você diria nesses casos com relação a dizer esse sim que nós estamos falando? Sim, geralmente quando nós atendemos, por exemplo, preventivamente um casal que quer compartilhar a vida junto, que está começando a amadurecer a tomada de decisão da construção de uma família, nós passamos por todas as áreas da vida mais habituais, individual e do casal. E uma delas é a finanças, por exemplo, é qualidade de vida, é saúde. Tem algumas práticas que a gente faz que até que eles exercitem durante alguns meses o compartilhamento financeiro, porque hoje tem vários modelos de organização financeira, tem aqueles que somam tudo é nosso e a gente paga as contas, e tem os outros que não, que cada um administra suas finanças e contribui de acordo com os seus percentuais, mas sim algo que a gente sempre recomenda que seja pensado antes, até mesmo por uma decisão responsável, né? Porque o que é
tem acontecido também, são muitos adultos se manterem dependentes das suas famílias de origem, mesmo depois de terem tomado o passo do casamento. Então, às vezes, os pais acabam arcando com o custeio, né, da nova família, do novo casal, por conta de uma imaturidade também e de um déficit ali de habilidade e competência que precisava ter sido desenvolvido antes. Olha só, muito bom. Olha, muito boa nossa conversa, Érica. Seja sempre bem-vinda aqui à TV Evangelizar. Muito obrigada, eu que agradeço. Muito obrigada a você por ter vindo. E a gente sai com imagens agora de Olinda, em Pernambuco, para daqui a pouquinho conversar sobre o teu colesterol, viu? Canal 47.1 em Olinda, cidade fundada em 1535, a mais antiga das cidades brasileiras, declarada Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade pela Unesco, título concedido em 1982. Já eu volto. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E eu volto compartilhando com você um testemunho belíssimo que chegou no Experiência de Deus ao Padre Reginaldo Manzotti e que veio direto de Fortaleza. Acompanhe comigo. Escute este testemunho. Aqui é Sandra, de Fortaleza, Ceará. Eu gostaria de deixar um testemunho sobre as formas que o senhor vem evangelizando e atingindo várias plataformas. E aí, eu ultimamente tenho feito tratamento de quimioterapia e no meu trajeto, indo para o hospital, eu escuto o Spotify. E aí, no Spotify, tem o senhor fazendo o terço das Santas Chagas. Certo. Padre, que bênção, que bênção, que bênção, que bênção. Não tem uma vez que eu escute o terço das Santas Chagas que o senhor canta. E é muito emocionante. Todas as vezes eu me emociono e isso tem me dado muitas forças para vencer esse momento de dor, esse momento difícil. Obrigada, Padre Reginaldo Manzotti. Evangelizar é preciso. Toca o sino, sacristão. Toca o sino, sacristão. Ela se refere, não sei se o pessoal tem o clipe ali, que foi no DVD Tempo de Inovar. Ficou como uma faixa opcional. Está no Spotify, sim. Está no Spotify e Padre Manzotti Vevo. Na Padre Manzotti Vevo, eu tenho o terço das Santas Chagas, que eu rezei com o pessoal lá na live. Live é o lugar onde eu gravei Tempo de Inovar. E tem tanto o áudio quanto a imagem. Então, Padre Manzotti Vivo, coloca Terço das Santas Chagas. No Spotify, Padre Manzotti. Tem Terço das Santas Chagas. Sandra, de Fortaleza. Fico feliz, nesse momento tão difícil da sua vida, estar te ajudando. Olha a importância de estarmos nas plataformas evangelizando. E isso me faz lembrar que hoje, especificamente, é o dia do Pix. Aqui na obra toda, na Associação Evangelizar é Preciso. O que é esse dia do Pix? É o dia em que nós concentramos todos os nossos esforços para continuar a evangelização e incentivar você que me acompanha aqui diariamente, que acompanha a programação da TV Evangelizar, sendo um associado ou não, mas que nos ajude, porque eu sei que tem muita gente que às vezes precisa de um lembrete. Então tá aqui, ó, na sua tela, esse QR Code no dia do Pix, onde nós lembramos a importância de evangelizar pelos meios de comunicação, por todas as plataformas e atingir as pessoas nos lugares mais longínquos e no momento que elas mais precisam. E esta é uma missão que você realiza junto com a gente
quando nos ajuda. Então, agora, nesse QR Code, você consegue, de dentro do aplicativo bancário que você tem, apontar o QR Code e fazer a sua doação de forma espontânea, no valor que você puder. E olha, te agradeço de todo o coração por confiar na obra Evangelizar é Preciso e nos ajudar a levar a pessoa de Jesus Cristo a tantas pessoas que precisam. Muito obrigada. E no mês de agosto nós também trazemos a importância de se conscientizar a partir da nossa saúde, cuidando do colesterol. Porque colesterol é um exame tão simples da gente fazer, mas que indica vários problemas ou várias soluções que nós podemos ter, principalmente cardiológicas. Então, quando a gente fala em AVC e infarto, por exemplo, nós precisamos cuidar do colesterol, mas eu não vou falar porque eu não sou especialista, mas nós vamos receber aqui Dr. Fernando Menezes, que é cardiologista e especialista em doenças coronárias, né, Dr. Fernando? Seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado, Carol. Prazer estar aqui, viu? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Doutor Fernando, eu sei que colesterol é um exame que a maioria de nós já fez em algum momento, certo? Mas o que eu queria trazer hoje aqui na nossa conversa, considerando que mês de agosto tem essa prevenção, essa conscientização do colesterol, considerando que tem tantas pessoas, jovens mesmo, que eu falo, que não precisa de muita idade para ter problema de colesterol, não precisa de muita idade para a gente ver hoje pessoas infartando até, não é? Então eu queria que o senhor explicasse para a gente, de uma forma assim simples, de leigos entendermos, de que forma que controlar o colesterol pode ajudar a saúde como um todo, doutor Fernando? Perfeito, cara. É uma pergunta muito importante. O colesterol ele tem sido correlacionado cada vez mais com as doenças cardiovasculares que cursam com obstruções das artérias. Como você mencionou antes, o infarto e AVC eles fazem parte desse conjunto de doenças. Nós temos dois tipos de colesterol. Nós temos o colesterol ruim, que é o LDL. Nós produzimos LDL, ele tem uma função no nosso corpo, mas quando temos um excesso dele, seja por aumento de ingesta ou obesidade, ele acaba se acumulando na parede das artérias, causando obstrução de fluxo de sangue. E essa obstrução começa a dar problemas, seja no coração ou no cérebro principalmente. Entendi. E isso é gradativo, doutor Fernando? Ou a pessoa, esse acúmulo de gordura que o senhor mencionou, ele acontece ao longo de anos ou ele pode ser rápido? Como que é? O acúmulo ele é extremamente gradativo, ele pode começar em tenra infância até, a gente tem até alguns estudos que mostram as primeiras estrias de colesterol em coração de jovens, eles têm esses estudos principalmente de grandes guerras, e essa evolução, conforme várias décadas de anos, acaba deixando uma parede fina, uma parede instável. E quando essa parede instável tem um que a gente chama de gatilho, né? Seja por um episódio de hipertensão, um episódio de, muitas vezes, estresse, você tem a ruptura dessa placa e a oclusão total. Então, para responder a sua pergunta, esse acúmulo, sim, ele leva bastante tempo, mas o problema é que a maioria das pessoas não sabe se tem essas placas. E ao não saber, você não faz o tratamento adequado, é um tratamento diferente quando você tem essas placas e você não tem, e a presença delas com essa parede fina, mais vulnerável, uma placa mais instável, pode romper e ocasionar um problema agudo muito grave, principalmente o infarto do miocárdio e o AVC. Doutor Fernando, você mencionou que a maioria das pessoas não sabe dessas placas, mas por quê? É necessário mais exames, além do colesterol, por exemplo? Eu sei, pelo que eu entendi, o colesterol é o propulsor, né? Como se fosse o motor disso aí, mas tem outros fatores como o estresse, o senhor mencionou. Então, existe alguma relação emocional, alguma reação bioquímica mesmo do próprio estresse? Perfeito. O colesterol, ele é o substrato
para a formação de placas, e é o LDL, o colesterol ruim, o responsável, mas quando ele é oxidado. Então, o que causa oxidação? Hipertensão, diabetes, cigarro, sedentarismo, obesidade, tabagismo. Muito importante tabagismo, principalmente na população jovem. Mesmo pessoas jovens que têm uma vida relativamente saudável, se fumam, o cigarro ele pode deixar o colesterol oxidado e ser o responsável pela formação dessas placas que vão se acumulando conforme os anos. Então, nós temos a necessidade de exames de colesterol de maneira precoce, porque existe também algumas pessoas que têm considerações genéticas de ter colesterol muito alto. E ao ter colesterol muito alto, e a depender do tipo de pacientes, isso pode suscitar outros exames de investigação se tem placa nas paredes das artérias. Daí, com esses exames em associação, o cardiologista ele tem mais recurso para fazer o tratamento dessas pessoas e impedir que desenvolva o infarto, que esse é o nosso principal foco. Entendi. As pessoas que têm essa oscilação do colesterol, então, ou por um fator genético, ou por um mau hábito, como o senhor citou, às vezes sobe esse colesterol, mas no outro ano ela baixou esse colesterol. Isso aí também é possível da gente ver a formação de placas e como que seria o tratamento disso? O colesterol ele tem uma fonte muito importante da dieta, mas quando nós fazemos o diagnóstico de um indivíduo que tem o colesterol alto, muitas das vezes uma boa dieta isolada não é o suficiente, principalmente quando ele tem outros fatores de risco, como eu mencionei, hipertensão, diabetes, sedentarismo, ou até mesmo um infarto prévio. Quem tem um infarto prévio é alguém que tem um risco cardiovascular de socorrer de novo sempre muito mais alto de quem não teve. Então, a dieta com pouca gordura trans, que seria biscoitos, chocolate, doces, e pouca gordura saturada, que é muita quantidade de carnes gordurosas, seria um tratamento inicial, mas muitas vezes nós temos que recorrer a medicações. E essas medicações nós temos como o maior exemplo as estatinas, que elas estão há décadas no mercado e tem muito sucesso em reduzir o colesterol para a meta desejada por indivíduo. A meta ela pode variar também de pessoa a pessoa. Então, tem um paciente de mais idade, com infarto, diabetes, esse paciente tem que ter o colesterol muito mais baixo do que uma pessoa jovem, nunca teve problema, por exemplo. Entendi. Então, o paciente ele pode estar controlado com o uso de medicação, por exemplo, mas ainda assim ele pode ter algum risco dessas doenças cardiovasculares, mesmo tendo o colesterol controlado, digamos assim? O risco dificilmente é zero, né? A gente gostaria muito de chegar no risco zero. O risco ele vem reduzindo, muitas vezes até 40%, 50%, que é uma redução muito expressiva. E o que nós temos observado em estudos recentes é a frase da Sociedade Americana de Cardiologia que lower is better. Isso quer dizer o quê? Que o nosso foco de LDL talvez seja até menor do que o nosso foco atual. Existem algumas discussões de até quando devemos reduzir, mas mesmo com o paciente com o colesterol na meta, a chance dele ter infarto nunca vai ser zero. Ela vai ser muito atenuada, muito controlada, mas o controle de colesterol ele é uma parte do tratamento do paciente. Nós temos também que fazer avaliações seriadas com o cardiologista, nós temos que saber como está a atividade física desse paciente, como está o controle de diabetes, se ele tiver diabetes, se a pressão arterial dele está normalizada. Então, o colesterol ele é essencial, ele tem sido o foco principal de muita pesquisa, muitos estudos, mas ele, de maneira isolada, não é suficiente para evitarmos que as pessoas tenham infarto. Entendi, mas já é o ponto de partida, né, doutor Fernando?
Então agradeço, viu, a sua presença aqui na TV Evangelizar, seja sempre bem-vindo e obrigado especialmente por falar desse mês de conscientização para regular o colesterol. Muito obrigada. Obrigado aí pelo convite. E a gente faz um brevíssimo intervalo, volte aqui comigo, nós vamos sair com imagens de águas de Lindóia, em São Paulo, canal 29.1, cidade que tem como padroeira Nossa Senhora das Graças, graças a uma imagem de Nossa Senhora recebida pela cidade em 1919. Lá é possível visitar a capela de Nossa Senhora das Graças, subindo pela escadaria das Graças. Já eu volto. De volta com o programa A Vida em Foco, ao vivo para todo o Brasil. Estávamos aqui antes do intervalo falando sobre saúde, sobre o colesterol. E eu estava conversando com o Charles, ele disse assim, Carol, deixa comigo que eu vou ajudar hoje os teus amigos do lado de lá. Vai lá, Charles. Bem, Carol, que alegria poder falar contigo, com todos que acompanham o programa. Você sabe que o colesterol alto é um perigo para o seu coração. Se as placas de gordura se encontrar... não tem jeito, o coração sofre. Coração a gente tem que cuidar, coração a gente só tem um. E o magnésio te ajuda. Olha só, o magnésio, ele é fundamental porque ele ajuda na produção de elastina. Ele fortalece veias e artérias, melhora o fluxo de sangue e, olha, evita inchaço, formigamento, má circulação. Inclusive, nesse frio a gente fica mais encolhidinho, mais quietinho. Isso faz com que o fluxo sanguíneo se comprometa e aí você pode ter um problema sério de saúde. Com o magnésio, ele dilata essa ele melhora esse fluxo sanguíneo e com isso melhora a sua circulação. Lembrando que o nosso magnésio, ele trabalha todo o processo inflamatório. Se você tem reumatismo, hérnia de disco, bico de papagaio, nesse frio as dores ficam mais agudas, não é verdade? Caminhar fica mais difícil. Tem gente com dificuldade, Carol, até para pegar uma xícara no armário. Então, quando você usa o magnésio, ele melhora principalmente o líquido sinovial que reveste a sua cartilagem, ele não deixa ter aquele atrito de osso com osso e olha, ele melhora muito a sua saúde mental. Se você anda meio cansado, desanimado, use o nosso magnésio. Você vai ligar agora de todo o Brasil, eu estou falando todo o Brasil, para experimentar esse mineral. 0800 591 8773. Ligue agora, 0800 591 8773. Eu vou fazer o seguinte, para quem ligar agora, as primeiras 50 pessoas que ligar vai ganhar 2 meses de graça. E olha, só vai começar a pagar em outubro. É pagamento só para outubro. Mas você tem que ligar agora. Ligue e aproveite. É com você, Carol. Obrigada, Charles. E olha só, hoje é dia 12 de agosto. E neste dia, no século XIII, houve uma aparição de Nossa Senhora lá na Espanha, no Pico da Cabeça, por isso ficou conhecida como Nossa Senhora da Cabeça. O ano 1227. Acompanhe comigo esse VT. O título Nossa Senhora da Cabeça vem do lugar onde houve a aparição da santa no século XIII, no Pico da Cabeça, na Espanha. O arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson, presidiu missa na festa de Nossa Senhora da Cabeça, na Igreja da Madre de Deus, no Recife Antigo. Na homilia, lembrou que toda devoção mariana leva a Cristo, cabeça da Igreja. Nós somos corpo de Cristo, mas Ele é a cabeça. Então é muito importante que a nossa devoção seja direcionada a Cristo, que a gente nunca perca a cabeça, e a nossa cabeça seja sempre direcionada para Cristo e para o amor. A data litúrgica de Nossa Senhora da Cabeça é 12 de agosto, mas o padre Damião Silva, pároco da região, celebra missa votiva todas as quartas-feiras com a igreja cheia. Quantas pessoas que são marcadas por uma enfermidade, por uma doença e não tendo mais a quem recorrer, nem à medicina, elas vêm a esta igreja e ali no altar, aos pés da Virgem Maria,
confia, acredita, pede e a graça recebe. Sinal, são essas inúmeras cabeças que a gente pode ver, são graças já alcançadas, porque graças alcançadas pela intercessão de Nossa Senhora da Cabeça deve ser graça testemunhada. Diante da imagem, a oração do bispo e demais fiéis. E pela imposição do medalhão, ninguém foi para casa sem a bênção de Nossa Senhora da Cabeça. Da Arquidiocese de Olinda e Recife, Luciana Falcão para a TV Evangelizar. E no dia de Nossa Senhora da Cabeça, nós temos também o nosso Grupo Nacional de Oração. Fortíssimo nessa terceira semana de combate, o Noite de Louvor, que vai ser transmitido para você de todo o Brasil a partir das 7 horas da noite. E hoje convidados especiais, você vai ver aí na sua tela, nós teremos primeiro Padre Cleodon Amaral, com uma poderosa oração que ele vem fazer especialmente para nós no Noite de Louvor. Tem também animação no nosso grupo de oração e olha a presença dos missionários Benito e Suelen da comunidade Colo de Deus. Então eu vou te dizer, hoje, se você vem presencialmente, chegue cedo. Às 5h30 da tarde, nós já estaremos com os portões abertos aqui no Anfiteatro Jesus das Santas Chagas. E para os nossos amigos de todo o Brasil, a transmissão na melhor qualidade que chega aí na sua casa pela TV Evangelizar às 7 horas da noite. Então, convide a sua família, os seus vizinhos, monte esse grupo de oração aí na sua casa, esse que é o nosso grupo nacional de oração, que esse ano está fazendo 10 anos, e venha com a gente. Com certeza serão momentos de muita intercessão neste mês vocacional. Vem com a gente então às 19 horas. E eu me despeço de você por hoje, mas nós temos um novo encontro que acontece de segunda a sexta aqui na nossa programação às 3h30 da tarde. Então continue aqui na TV Evangelizar. Fica com Deus.